Sejam todos bem-vindos a mais um programa Obreiros em Foco. A Cris está comigo, minha esposa, tudo bem? Tudo bem, Rogério, e olá a todos mais uma vez. Nós estivemos com a Caravana do Resgate na cidade do Porto e, inclusive, nós já vamos a trechos desta reunião. Inclusive, nós falávamos sobre o significado da palavra resgate. E também temos comentários, você pode acessar no Facebook. Inclusive, há vários comentários desta reunião que foi realizada na cidade do Porto. E também você pode, na própria página da iurdtv.eu, deixar o seu comentário. Vamos então ao trecho desta reunião que realizamos na cidade do Porto, quando falávamos sobre o significado da palavra resgate. Você sabe o significado da palavra resgate? Por onde nós temos ido, nós temos iniciado esta reunião explicando isso. O que significa a palavra resgate? Eu gostava que você imaginasse agora, por exemplo, uma pessoa que está afogando-se, uma pessoa que está no mar, a debater-se, a afogar-se. Aquela pessoa ela não consegue nem tocar os pés no fundo. As ondas vêm contra ela, ela se debate, ela bebe água, ela engole água, ela está se afogando. Ela está quase a morrer, mas vem o nadador salvador, vem o salva-vidas, ele corre pela areia, se lança no mar e vai salvar aquela pessoa. Então ele vai resgatá-la. Ao estender a mão para aquela pessoa, ele tira aquela pessoa das águas. Você entende isso? Sim ou não? O que ele fez ali? Um resgate. Ele acaba de tirar aquela pessoa das águas em que ela estava afogando-se e quase a morrer. Então ele resgatou-a da morte. Ele resgatou aquela pessoa. E é isso que nessa tarde nós propomos a você. Os obreiros evangelistas e até os jovens do Força Jovem foram, lhe visitaram, lhe levaram uma carta, foram lhe resgatar e lhe trouxeram aqui nessa tarde. Talvez você também estava a se debater, você também estava afundando-se. Não, pastor, eu não estava na praia nem nas águas, eu não estava, não nos referimos a afogar-se nas águas, mas você estava afogando-se em problemas, você estava afogando-se nas situações difíceis que você veio a passar e está passando, mas alguém foi lhe resgatar, e nessa tarde, aquele que estava planejando, aquele que estava planeando lhe matar, aquele que estava planeando lhe destruir, ele não vai conseguir fazer isso, porque hoje é o dia do seu resgate. Hoje você veio aqui para ter esse resgate, hoje você veio aqui para ser resgatado, e quando terminar essa reunião, a sua vida não será mais a mesma. Quando terminar essa reunião, você já não vai mais sair daqui como uma pessoa desanimada, como uma pessoa triste, como uma pessoa amargurada, como uma pessoa sofrida. Você não vai mais sair daqui na situação de uma pessoa vencida ou destruída. Você vai sair daqui com a sua vida completamente diferente. Completamente diferente. É isso que nós determinamos.
A caravana do resgate também vai acontecer nas ilhas. No mês de agosto, no dia 11, nós estaremos na Ilha da Madeira e a seguir, no dia 18 de agosto, estaremos na Ilha dos Açores. Estamos trabalhando para que as pessoas sejam resgatadas. E você, obreiro, obreira, ponha-se na condição de um resgatador. E você, então, vá à procura de pessoas que estão afastadas, desviadas, pessoas que distanciaram-se do autor e criador da vida, e essas pessoas hoje, elas estão a precisar de um resgate. Então, trabalhemos juntos para resgatar vidas que estão, infelizmente, perdidas. Cris, nós temos comentários sobre esta caravana que realizamos, a caravana do resgate na cidade do Porto. Sim, Rogério, temos sim, já temos comentário da Catarina Tavares, que ela esteve presente nesse dia, no resgate, e ela diz assim: nesta reunião do resgate houve uma verdadeira renovação. Na guerra, o lema é nunca deixar um companheiro para trás, e neste encontro vi muitos companheiros que estiveram um dia lado a lado e muitos foram fortes, pois venceram a eles mesmos e voltaram para os braços do Pai. Principalmente uma jovem que um dia esteve em nosso meio e foi fiel em seu compromisso de voltar. O seu semblante era outro no fim da reunião do resgate. Nada é melhor do que dar o que Jesus nos dá. Foi a verdadeira tarde da salvação. Que renovação! Deus abençoa todos mais e mais. Força! Obrigada, Catarina, pelo seu comentário. Rogério, temos mais um da Fátima Laranjeira. Ela diz assim: foi maravilhoso a manifestação do poder de Deus na vida de todos os presentes, principalmente dos filhos pródigos que voltaram para os braços do Pai. Foi bom reaver os que estiveram ao nosso lado na corrida, muitos deles com uma alegria enorme nos seus rostos, porque o que eles mais queriam era que alguém os convidassem, porque tinham vergonha de voltar sozinhos. Mas o que mais me chamou a atenção, sem dúvida, foi a explicação sobre andar e correr. Temos que nos manter sempre nesta corrida e nunca parar no tempo. Obrigada, Fátima, pelo seu comentário. Você também pode deixar o seu comentário no Facebook, o Facebook dos Obreiros. Qual é o nosso? Obreiros em Foco Europa. Você pode então entrar e deixar o seu comentário. Você falava dos dois comentários, tanto da Catarina como também da Fátima. A Fátima falou, Catarina também falou coisas importantíssimas, enfim, mas o que ressalta na minha mente foi quando a Fátima deve ter falado sobre o filho pródigo. E nós sabemos que o texto bíblico fala que o filho pródigo, quando ele estava junto ao pai, ele tinha tudo. Ele tinha absolutamente tudo. Ele era bem tratado, junto ao pai, não lhe faltava nada. Até o dia em que ele disse para o pai: ô pai, eu vou me embora. Ele decidiu ir embora. E o pai lhe deu todos os seus haveres, tudo aquilo que ele tinha de direito como filho da herança do pai. Ele pegou parte desta herança e foi para uma terra distante, gastou tudo e ficou sem nada, ao ponto de ter que pedir emprego num sítio onde cuidavam-se de porcos. Ele teve que disputar a comida com os porcos. Até o dia em que ele levou as mãos à cabeça, arrependido, e disse: voltarei para junto do meu pai. Nem que ele me aceite como um servo seu. Então ele voltou, resumindo, ele voltou para os braços do pai, o pai o recebeu com uma festa, com um banquete, o pai de braços abertos o recebeu, o abraçou. O pai chegou mesmo a dizer: esse meu filho estava perdido e foi achado. Então, quando uma pessoa retorna ao centro de ajuda, depois de um tempo, ela afastou-se, desviou-se, então é essa festa. A caravana do resgate é essa festa. Espiritualmente falando, é esse banquete, onde a pessoa volta. Nós vamos mostrar o caso da Neuza, que ela também foi uma obreira pródiga, uma filha pródiga, porque ela afastou-se e voltou quando realmente preocuparam-se com ela. Cris, alguém a resgatou, um obreiro resgatou a Neuza. Ela estava só mesmo à espera que alguém lhe estendesse o braço. E esse obreiro e essa obreira
seja esse braço que vai estender a mão a essa pessoa que está aflita, que está mesmo só à espera que alguém lhe puxe, dê um empurrão. E a caravana do resgate é para isso. Nós vamos então ver o caso da Neuza. Ela afastou-se, mas voltou quando alguém lhe estendeu a mão. Você, obreiro, obreira, estenda a mão a alguém que está também precisando de resgate. Vamos ao caso da Neuza. Ela voltou para os braços do Pai. Como é que se chama? Neuza. Você esteve afastado do centro de ajuda, certo? Tive 12 anos. E como é que era a sua vida nesse tempo que esteve afastada? Foi bater no fundo. Foi chegar a um ponto e ficar entre a espada e a parede e ter que voltar outra vez para a igreja. Porque assim é muito complicado para quem se afasta e um dia volta. Só que pronto, havia sempre algo que me chamava para voltar. E então foi isso que eu fiz. Foi voltar para a igreja, para Jesus. Podia ter escolhido por outro caminho, mas foi para cá que eu voltei. E onde eu caí é onde eu me estou a levantar. A senhora chegou a ser obreira? Sim. E o que é que a fez sair? Foi, foi muito trabalho que eu tive. Pensava que era Deus que me estava a dar, quando fui a ver não era. Foi algo que me afastou da igreja. E foi isso, foi o trabalho que me fez afastar. Prontos. Aos poucos eu fui-me afastando, nunca desisti. Prontos. E agora voltei. E hoje, como é que está a sua vida? Hoje estou bem, estou totalmente transformada, estou com Jesus, voltei com a família, voltei com o meu marido, que ele nem a gente podia falar para ele da igreja. E foi ele próprio que me pediu para vir na igreja. E hoje ainda pensa em se afastar? Não, pelo contrário, agora penso em nunca mais sair. Já sei que o mundo lá fora não dá nada. Cada vez nos coloca mais no fundo. Aqui dentro eu tenho forças para continuar a lutar e levantar a minha vida. O caso da Neuza tem tudo a ver com o que nós vamos mostrar aqui agora no ecrã. A brasa apagada e a brasa acesa, ou melhor, no plural, né? As brasas apagadas, as brasas acesas. Repare bem, veja isso. Aqui nós vemos aqui brasas apagadas. Então veja que as brasas apagadas, elas estão justamente aonde? Nas mãos de uma pessoa. Então as brasas apagadas, elas podem estar nas mãos, não oferece perigo, já não há calor. Então ela praticamente é um carvão. Então pode-se pegar nas mãos o carvão, claro, depois de apagado. Mas já as brasas acesas, quem pode tocá-las? Quem pode tocá-las nas brasas acesas? Não dá, queima-se. Exatamente. Quem for tentar tocar em brasas acesas, se queima. O que isso quer dizer? Quando você está na presença de Deus, quando você está na presença do autor e criador da vida, então você é uma brasa acesa. Nada pode lhe tocar. A força espiritual do mal não lhe pode tocar. Os problemas, toda a gente tem problemas, pois bem, mas os problemas não derrubam, não desanimam, não levam uma pessoa à fraqueza, ao desânimo. Por quê? Porque ela é a brasa viva. Então, a brasa viva, a brasa acesa, representa o obreiro, a obreira que está sempre na fé, que está sempre a sacrificar e a sacrificar-se. Então, é uma brasa acesa. Então, ele representa o obreiro brasa acesa, Cris. A obreira que é brasa viva e acesa, ela representa o perigo. Então, esse obreiro e obreira, brasa viva, brasa acesa, representa o perigo para o mal. Mas o obreiro, obreira, brasa apagada, não oferece perigo algum. Entende o que estamos aqui colocando? Sim, Rogério, eu entendo. E essa brasa acesa também, ela acaba por influenciar a brasa que está apagada, porque ela contamina, ela se junta e a chama apagada, ela reacende. Então, ela tem esse poder. Então, o obreiro e a obreira, que é essa chama viva, ele tem essa capacidade, esse poder de levantar aquele que está apagado. Reacender ao que está apagado. Sim. E a caravana do resgate é para isso. É para reacender aos que estão apagados. Você que está nos vendo nesse momento,
obreiro, obreira, ou você que, sabe, deseja, tem o desejo de fazer a obra, de ser um obreiro, ser uma obreira, ou você que foi, deixou de ser, mas há dentro de si esse desejo, essa vontade, sabe? Há esse desejo de voltar. Você pode reacender-se sim. Inclusive, há um versículo, um texto bíblico que fala, o profeta Isaías, ele fala sobre a brasa que há no altar. Disse o profeta Isaías, então um dos serafins, que é um anjo, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar. Então veja, nesse texto bíblico, Isaías 6, versículo 6, aqui diz que uma brasa viva foi tirada de onde? Do altar. A brasa viva foi tirada do altar. Então, é fácil entender que no altar é que há o quê? O fogo, a fogueira. Brasas. Brasas vivas. Então, é no altar que há brasas. Então, enquanto o obreiro está no altar, ele tem o quê? Tem fogo. Tem fogo, é uma brasa viva. O obreiro que está no altar, ele está aceso. Saiu do altar, Fica apagado. fica apagado. Fica uma brasa apagada. Rogério, nós temos aqui um comentário, é um e-mail que nos foi enviado pelo Davi. Daqui a pouco você lê, porque nós vamos, Cris, nesse momento, a mais uma intervenção no programa Obreiros em Foco. Já voltamos. Você foi obreiro durante quanto tempo? Fale perto do microfone. Exato. Durante 10 anos. Durante 10 anos você foi obreiro. Suzana, durante quanto tempo foi Também obreira? 10 anos. Também 10 anos. E aí, no final desses 10 anos, fazendo a obra como obreiro, você saiu da igreja. Exato. Deixou de ser obreiro e também saiu do centro de ajuda. Exatamente. É assim, eu resolvi desistir, não é? Porque... Coloca mais perto. Devido a várias situações minhas, vários conflitos meus, talvez até mesmo perder a visão. Porque eu não culpo nada nem ninguém da minha saída, mas culpo sim a mim próprio. Porquê? Porque eu deixei de olhar para o altar e comecei a olhar para, sei lá, para dentro de mim, não é? Para o meu eu. O meu eu tinha que sobressair mais do que, se calhar, aquilo que deveria. E então nós, por vezes, quando chegamos a esse ponto, a gente não está a ver que já está mal antes. A gente não caiu naquele momento. A gente já vinha cair de trás. E então nós às vezes olhamos assim à nossa volta e a gente diz, não, os outros estão todos errados, mas eu não estou errado. Eu estou bem, os outros é que estão errados. E então quando eu dei por ela, ainda estive, depois de sair, ainda estive quase um ano dentro da igreja, só que não era insuportável estar sentado depois de ter estado a servir, não é? Era impossível a gente estar ali. E o desejo dentro de nós era muito grande. Era uma coisa fora do normal. E então isso aí fez com que eu saísse. Fez com que eu afastasse e pronto, perdesse um bocado tudo, não é? O primeiro ano que eu saí correu tudo muito bem. Conquistei, parecia que estava tudo mil maravilhas. Mas num segundo tudo água abaixo. Perdeu tudo. Tudo. Depois, lógico, a gente encontrava com alguém da igreja e a gente dizia, não, a minha vida, 5 estrelas. Nós não... Não, eu estou bem. Eu tenho Deus comigo. Mas no fundo... Fora da igreja. Fora da igreja. Mas no fundo, dentro de mim, eu sentia o vazio. E esse afastamento durou quantos anos? Durou 5, 6 anos. 5, 6 anos. Nesses 5, 6 anos, como foi a sua vida? Foi uma tentativa de tentaram-me matar. Tentou o suicídio? Não, tentaram-me matar. Tentaram te matar? Exato. Eu saía de casa, mas não sabia se chegava a casa. Estava inseguro? Ao longo desse tempo. Vários problemas que eu tive ao longo do tempo que eu estive afastado. Por exemplo, um dos problemas que eu tive foi levar a minha filha quase morta para o hospital. Entregar a minha filha
às máquinas e não sabia se ela ia sair de lá ou não. Naquele momento, eu disse para Deus: Deus, eu servi o Senhor. Eu não aceito que a minha filha esteja no estado em que está. Quando eu entrei nos cuidados intensivos, a minha filha levantou-se, abraçou-me. E isso aí foi o que me causou maior sofrimento. Deus mostrou que estava consigo. Exato. Depois, ao mesmo tempo, eu queria voltar outra vez para a igreja, porque eu sabia... Você não tinha força para voltar? Não tinha força. Eu chegava à porta da igreja, começava a tremer todo e queria entrar, não conseguia. Inclusive, eu chegava à porta da igreja e pedia: olha, vai chamar o pastor, que eu não consigo entrar. Você pedia para que o pastor fosse lá fora lhe ver? Sim, e então, mas eu ia-me embora. Não... Acabava por ir embora, não entrava. E ao longo desse tempo todo que eu estive nesse vai e não vem, vai e não vem, vai e não vem, a minha vida cada vez a dar mais cambalhotas, mais... E Susana, esposa, né? Como a esposa vê tudo isso, também estavas afastada. Então, como é que via esse conflito no seu marido e qual era a sua posição? É assim, nós quando saímos, saímos da obra, mas dentro de mim, eu tinha Deus. Eu não quebrei o meu relacionamento com Deus. Só que a pessoa quando sai, a pessoa acha que consegue. A pessoa acha, eu acredito que aqui estejam muitos ex-obreiros, ex, e aquele nome ex para mim tinha um peso, era um fardo muito grande. A gente continuou a vir, a frequentar as reuniões, mas eu ficava sentada e a saudade de tudo o que eu tinha deixado era tão imensa, tão grande, que eu não conseguia sequer concentrar-me. Você tinha saudade do quê? Da obra, daquilo, do quanto... Porque todo o tempo que eu tive na obra, todo o tempo, eu não estive vestida de obreira. Eu dei a minha vida no altar para Deus. Então, para mim, não era o facto de estar sentada, não era o facto de sentir vergonha, mas eu creio que há muitas pessoas que estão a viver isso nesse momento. Há vergonha, há uma culpa muito grande que a pessoa sente de ter falhado. Falhou. A pessoa ao ver-se ali, é confrontada com a própria falha. E é difícil assumir isso. É difícil a gente olhar para nós e ter consciência: eu falhei, eu preciso de ajuda. Mas é possível dar a volta por cima. Vocês estão de volta há quanto tempo? Há cerca de... Eu estou há 6 anos. Eu há 5. 6 anos? Eu estou há 6 e ela está há 5. Então você voltou primeiro e ela ainda ficou sem vir? Assim, eu fiquei um ano sozinho a lutar por ela. Posso dizer que ela veio através de uma campanha de Israel. Sacrificaste por ela? Sacrifiquei por ela. E sacrifiquei aquilo que mais ligação me dava com a obra. No entanto... eu sempre que chegava da igreja, ela perguntava-me o que é que se passava dentro da igreja e eu dizia, contava-lhe sempre as reuniões. Eu não vinha, mas eu via a rádio, via a televisão, ele vinha e disse: o que é que falaram hoje? Eu queria saber, eu queria fazer parte. E quando ele começou a tomar a atitude, quer saber, vai, aquilo começou-me a revoltar. Até que passámos uma situação muito complicada, eu vi-me sozinha e disse: não, é agora, acabou. Naquele dia levantei-me, não disse nada, entrei na igreja. E era assustador chegarem, eu sei que as pessoas ficam felizes de verem, mas para mim, quanto menos eu passasse despercebida, melhor. Eu queria sentar e queria, porque dentro da gente, quando a gente volta, é um turbilhão de sentimentos. Há muita coisa, é o coração aqui e a cabeça aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca despreze aquilo que Deus lhe dá, porque Deus, Ele é tão bom que Ele neste momento olha para cada um de nós todos estamos aqui e nós somos verdadeiras pérolas para Ele, preciosos. Ok, vocês estão bem então, não é isso? Que Deus abençoe mais e mais, tá bom? Obrigado pelo vosso depoimento. O Raul e a sua esposa Susana, eles eram brasas acesas, afastaram-se, como eles mesmos acabaram de contar, então tornaram-se brasas apagadas, mas reacenderam-se, porque hoje estão de volta, fazem a obra, é um casal de obreiros e é como você dizia, agora é ele que está reacendendo aos que durante algum tempo
estiveram apagados. Enquanto ele esteve longe da fogueira, ele não tinha essa capacidade, apagado. Mas quando ele voltou, quando ele se tornou próximo, outra vez, do Criador, ele ganhou de volta essa capacidade de estender a mão àquele que não está, inclusive à esposa dele, que ele fez isso com a Susana. Né? Rogério, nós temos uma carta aqui de um obreiro chamado Davi. Ele escreveu para o Sr. Bispo Júlio e nós vamos ler a carta dele aqui para vocês. O que pode aumentar a nossa proximidade com Deus? Oração? Jejum? Frequência na igreja? Há 4 semanas tenho acompanhado um membro, pois ele estava a passar por graves problemas e veio ter comigo pedindo ajuda. E neste processo de acompanhamento, reparo que tenho ficado mais próximo de Deus, pois busco em saber o que Deus quer que eu fale para Ele. Busco em passar espírito e não palavras soltas ou pedaços de pregações que ouvimos, ou então aquelas velhas frases, tem que pedir a Deus, tem que orar, etc. Mas espírito, e neste momento o espírito do sacrifício, e Deus tem revelado não só para ele, mas para mim também, o que é maravilhoso. Busco em Deus mais e mais para ter e poder dar. Busco estar mais próximo de Deus para poder ajudar e não atrapalhar. Busco inspiração, palavras para ir à raiz do problema e então poder indicar o antídoto que levará a pessoa a ter um encontro com Deus. Busco uma palavra na Bíblia para reconfortá-lo, incentivá-lo com palavras positivas, que vá orientá-lo no dia a dia, e isso tem feito com que eu esteja mais ativo na minha relação com Deus, pois dependo dele para este trabalho de enorme responsabilidade. No meu simples entendimento, o que nos aproxima também mais de Deus é saber ouvir, orientar e sacrificar pelo povo que sofre. Iremos beneficiar o povo, a igreja, mas também a nós próprios. Um abraço. O nome dele é David? David. David. Ele é obreiro onde? Da sede internacional da Europa. Então o David, ele fala algo sobre acompanhar. E é isso que todo obreiro tem que fazer. Então ele acompanha uma pessoa já há quanto tempo? Lembra-se? Ele já, durante todo esse tempo em que ele tem acompanhado esta pessoa, e veja que é importante, obreira, você acompanhar esta pessoa, uma pessoa, não é isso? Ele está a acompanhar há 4 semanas um membro. Há 4 semanas. Então, quer dizer, ele está, veja bem, o obreiro na igreja não é simplesmente vestir a farda, não é simplesmente vestir o uniforme e ali está no canto da parede com as mãos para trás, posicionado, crachá. Identifica-se o obreiro assim, certo? Bem uniformizado, enfim. Porém, veja o que o David fala, ele está acompanhando esta pessoa. Há 4 semanas, cumprimenta-se, olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, como está, e vai acompanhando. Assim como um especialista, por exemplo, numa consulta, passa a acompanhar o seu paciente. Então, o obreiro, a obreira, tem que ter esse papel fundamental, que é acompanhar a pessoa, ver a evolução espiritual da pessoa. A pessoa chegou ao centro de ajuda enferma, doente, com problemas espirituais, precisa de uma libertação. Não é simplesmente a oração, mas o acompanhamento. Como está? Como tem passado? E o que me chamou a atenção aqui na carta do David é que ele diz que o atendimento dele não é superficial. Por exemplo, ele não fala só para a pessoa qual corrente que ela tem que fazer, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Não, ele busca... Fácil, né? Exatamente. É. Então ele busca em Deus. É aí que ele falou no início, o que me pode aproximar mais de Deus? A oração, o jejum, quer dizer, ele busca em Deus algo mais, como ele fala aqui, o antídoto. Porque ele busca mesmo dar a solução para aquela pessoa. Ele não está somente a acompanhar aquela pessoa em vão, por acompanhar. Ele tem um objetivo com aquela pessoa. Então, ao dar o antídoto, que é a solução, ele vai solucionar o problema daquela pessoa, mas ele tem que buscar. Resumindo e concluindo, Cris, obreira, como diz o Bispo Júlio,
você não tem que ficar com blá, blá, blá. A pessoa chegou ao centro de ajuda, ela quer uma orientação prática. Ela não quer ali simplesmente que nós venhamos dizer a ela, faça o propósito isso, faça a corrente disso. Não, ela quer, enfim, algo prático. E é isso que o obreiro e a obreira têm que entender. Ser prático no atendimento, ser prático na oração, ser libertadora a palavra que você levar para a pessoa. Então, e buscar inspirações, como o Davi falou, buscar inspirações. Na hora, muitas das vezes, nem sabe como orientar aquela pessoa, porque são problemas que, às vezes, o obreiro se depara no atendimento com problemas seríssimos. E ali, diante daquela pessoa, não sabe como há de orientar. Busque em Deus essa sabedoria para poder orientar aquela pessoa. Inspirações para poder dar a solução para aquele caso. E acompanhá-la até que, então, a vida desta pessoa seja transformada. Nós estamos vivendo a campanha de Israel no Vale de Jaboque e os obreiros terão nova identidade. Não aceite ter a identidade antiga. Como Jacó, a palavra Jacó significa enganador, muitos estão enganando-se a si próprio, vivendo uma vida de aparência, mas ela está destruída. E a identidade do obreiro, da obreira, será levada pelo senhor bispo ao Vale de Jaboque. Então, todos os obreiros e obreiras do Centro de Ajuda, não só em Portugal, mas como em toda a Europa, eles têm você sabe do que eu estou falando, há uma folha escrito nova identidade, pois esta nova identidade escrita por si, obreiro e obreira, será levada em mãos pelo senhor bispo Júlio ao Vale de Jaboque. Esta é a campanha de Israel, onde fazemos passar para o Vale de Jaboque o nosso sacrifício para estarmos a sós com Deus e alcançarmos uma vida transformada. Vamos agora ao Vox Pop, pessoas que participaram da caravana do resgate na cidade do Porto, elas têm algo a falar. E em si, o que é que estes eventos têm ajudado? Ajudado muito, principalmente a minha libertação, ajudou-me muito, o meu filho, que era uma criança muito deprimida, e o ambiente em casa, não tem nada a ver. O primeiro evento que a senhora está a participar? Sim, é o primeiro evento. Há quanto tempo é que a senhora já frequenta o Centro de Ajuda? Há volta de 1 mês e meio, 2 meses. E desde lá para cá já tem visto resultados na sua vida? Sim, pelo menos em casa, muita paz. E que resultados é que a senhora tem obtido ao participar desses eventos? Muito bons mesmo. Uma pessoa sinto-me mais leve possível, saio de cada evento com uma alegria incomparável. Qual é o seu nome? Lucinda Castro. Quais é que são as suas expectativas para este evento? É assim, eu sou convidada ali deste senhor, se calhar seria melhor. As minhas expectativas, vou ver como é que é. É a primeira vez que a senhora participa no Centro de Ajuda? É a segunda vez, acho, sim. E já tem obtido resultados através dessa primeira vez que participou? Digamos que sim, senão estava aqui pela segunda vez. E acha que este evento, a Caravana do Resgate, é um incentivo para os afastados voltarem? Ai, sim, era muito bom, é muito bom os afastados vir que realmente só Jesus é que nos liberta, é que nos dá a consolação. Vale a pena participar nos eventos? Muito, vale muito a pena mesmo. Senhora, como é que se chama? Boa tarde, menina, chamo-me Rosa Branca. Quais é que são as suas expectativas para este evento? Para mim, olha, eu venho com toda a fé, para mim, eu sei lá, que Deus me puxa para vir aqui. Andei no Balão Formoso também, depois deixei. A senhora é afastada então? Sim. Quais é que são as suas expectativas? Sei lá, amor, não sei, isto não... Acha que este evento pode mudar a sua vida? Eu acho que sim. A caravana do resgate não é somente para pessoas que fizeram a obra, por exemplo, foram obreiros, foram evangelistas, membros do Força Jovem, até porque essa palavra por exemplo, um ex-obreiro, uma ex-obreira, um ex-evangelista, ex-membro do Centro de Ajuda, sabe, essa palavra ex pode pesar, pode trazer um peso. Então nós preferimos que esse ex seja abreviatura de exemplo. Quando você escreve a palavra exemplo e vai abreviá-la, então você abrevia com a letra EX. Então que seja um exemplo de força, um exemplo de vida, um exemplo de coragem. Se você
é uma brasa apagada, como falamos aqui hoje no programa, e quer reacender-se, quer voltar a tornar-se então uma brasa acesa, então nós lhe estendemos o convite. Nós vamos realizar a Caravana do Resgate nas ilhas. No dia 11 de agosto estaremos na Ilha da Madeira, no Funchal. Aparece aí a morada para que você possa estar conosco. E no dia 18 do mesmo mês, agosto, nós estaremos na Ilha dos Açores, com o resgate. Então, obreiros e obreiras das ilhas, vamos trabalhar juntos para resgatar vidas que estão se perdendo. Então, eu estendo o convite a todos que estão nos assistindo. Chegamos ao final do nosso programa Obreiros em Foco. Cris, todas as pessoas, obreiros e obreiras, toda a gente que nos vê, desde que desejam e queiram deixar comentários, nós temos à disposição delas o nosso Facebook, não é isso? Sim, podem nos mandar o seu comentário para Obreiros em Foco Europa, ou também mandar-nos um e-mail para o obreiro@iurde.pt, e com certeza vais receber um conselho, às vezes até mesmo uma orientação, está bem? Pode-nos escrever. E lembre-se, agora é a sua vez, agora é a minha vez, agora é a tua vez, vamos juntos fazer a diferença, está bem? Aproveita essa oportunidade para resgatar o máximo de pessoas que estão aflitas, que, como falamos hoje, estão somente à espera de uma mão amiga, alguém que lhes estenda o seu braço, o braço forte, está bem? Cumprimentos então a todos os obreiros e a todos que nos assistem sempre pela iudetv.eu. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá. De paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado será.